Vamos dar início aqui ao capítulo de número 5, página 81. Estamos tratando de angelologia, essa matéria que faz parte de teologia sistemática, está no mesmo campo, na mesma linha de entendimento das Escrituras. E nesse capítulo 5, página 81, para quem tem a matéria em mãos, vamos tratar de Satanás e os anjos maus. Estão na mesma categoria de doutrina, de ensinamento, na categoria de angelologia. Então, portanto, essa galera aqui vai fazer parte desse escopo aqui como um todo. Bom, exemplo dos anjos descritos nos vídeos anteriores, Satanás e os anjos maus também são seres espirituais criados por Deus. Deus nunca fez um demônio, tá? Deus nunca fez Satanás, Deus nunca fez o diabo, Deus nunca fez Lúcifer, digamos assim. Isso não é criação de Deus. A palavra diabo, no termo grego, diabolos, acusador. Deus nunca fez um acusador. Ele se colocou nessa posição. A palavra Satanás o termo hebraico gan hashatan, adversário. Deus nunca fez um adversário, nunca preparou um adversário para nos antagonizar. Ele que se coloca nessa posição. Aí ele vai ter alguns nomes aí, nome que eu digo não é nome próprio, tá, gente? É adjetivo. Alguns adjetivos ao longo das Escrituras. Anjo caído, a antiga serpente, dragão, enganador, acusador, ponta pequena, e por aí vai. Tem vários adjetivos ao longo das Escrituras, Novo Testamento, Antigo Testamento. Pai da mentira, olha só, homicida, né? Homicida desde o princípio, né? Aquele que nunca se firmou na verdade, e por aí vai. Vários termos que aparecem em todas as Escrituras. São dotados de discernimento moral, elevada inteligência, e são desenvolvidos de corpos físicos. Aliás, são desprovidos de corpos físicos. Evidentemente que os demônios, os anjos caídos, os anjos maus, vamos colocar assim, eles têm a capacidade de penetrar no espírito de pessoas, tá? E de animais também, segundo a Escritura. Estou lembrado do caso do Gadareno. Se queres nos permite que a gente vá para os porcos. E foram para os porcos, diz a Bíblia, né? E o próprio Gadareno, que era habitado por um grupo de demônios que se cognominava, se chamando de legião, não como nome próprio. Até o texto vai dizer o seguinte, é legião porque nós somos muitos. E observe, legião é número de 2.000 a 6.000 homens, digamos, num naco do exército romano, legião, digamos. E ali tinha 2.000 porcos, e aquela legião, ela entra naqueles porcos, Marcos capítulo 5, e se precipita, num penhasco caindo dentro do mar, digamos assim, né? Então, para vocês observar que é mais de um demônio que tem a capacidade, que tem a autonomia, digamos assim, em casos específicos, de penetrar no espírito de seres humanos. Anjo de Deus, digamos, não faz a mesma coisa, tá? Bom, um dia eles foram como os anjos bons, contudo pecaram e perderam o privilégio de servir a Deus. Quando se refere ao estado original de Satanás, Brunelli, ele diz o seguinte, abre aspas por Brunelli, se referindo ao estado original de Satanás. Eis alguém que foi criado perfeito, mas que deixou seu estado original, decaindo de sua posição, tornando-se o ser mais atrevido e cruel do universo. Satanás, no caso. Então ele tornou-se inimigo de Deus e, subconsequentemente, inimigo do ser criado à sua imagem e semelhança. Estou falando de você agora. Então, o inimigo, o diabo, digamos, Satanás que seja, inimigo de Deus, inimigo de todos aqueles que são imagem e semelhança de Deus. Tanto é que João escreve, aquele que desejar ser amigo de Deus vai se tornar inimigo do mundo. Mas aquele que se tornar
amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então observe em que posição você está, em que posição Satanás está. A Bíblia o chama de príncipe deste mundo. A Bíblia o chama de príncipe desse século. O mundo lá fora, o mundo sem Deus. O termo grego, aion. Esse é o mundo dominado por Satanás. A rebelião e a queda dos anjos. Segundo Brunelli, no Antigo Testamento, há 2 textos clássicos que são aceitos pela maioria dos teólogos como reveladores da origem e da queda de Lúcifer. Ezequiel 28 e Isaías 14. O primeiro na ordem aqui utilizada, Ezequiel 28, ele enfatiza mais a sua origem. E o segundo, Isaías 14, ele trata mais da sua queda. Então ali nós temos a origem e a queda de Satanás. Há uma explicação na página 82. Eu não vou frisar esse assunto, porque já é de comum acordo de todos, tanto a origem quanto a queda. Origem, Ezequiel 28, queda, Isaías 14. A natureza de Lúcifer após a sua queda. Após a sua queda, Lúcifer, esse Lúcifer aqui, gente, é uma, como que eu posso colocar? É uma interpretação de Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da alva. O termo ali, hebraico, Elel ben Shakar, portador de luz. Só que tem um detalhe. O Jerônimo, quando traduziu o Antigo Testamento hebraico para o latim, naquela famosa tradução Vulgata Latina, ele colocou Isaías 14, 12, como caísse do céu, ó Luciferos. Então ele interpreta ali estrela da alva, Elel ben Shakar, termo hebraico para Luciferos. Desse termo depreende-se o nome Lúcifer. Esse é o detalhe. Então, após a sua queda, ele tornou-se absolutamente corrompido, não possuindo nenhuma fagulha de bondade em sua natureza. O ódio que ele nutre contra Deus e sua obra é vastamente evidenciado pelas Escrituras Sagradas. O diabo odeia tudo que é criação de Deus, principalmente o homem. Quando você vê um homem agindo contra outro homem como um verdadeiro animal, matando, estrupando, queimando, dando tiro, decapitando, ou seja, cometendo as piores crueldades que você possa pensar e imaginar, é simplesmente, ali está o ódio que Satanás nutre contra toda a criação de Deus. Ele odeia aquilo que Deus criou. Ele não pode fazer isso contra Deus. Que mal que Lúcifer, os demônios, os anjos caídos vão fazer contra Deus? Absolutamente nada. O que a criatura pode fazer contra o Criador? Nada. Então o que ele vai fazer então? Vai atacar a grande obra da criação de Deus, a kéfer da criação de Deus, a coroa da criação, que é o ser humano. Esse é o detalhe, para você ver o ódio que impera entre as nações, entre homens e homens, raças e raças. Existe alguém por trás disso. Existe alguém. O nome, por esse motivo, ele é também chamado Satanás. Estou na página 83 aqui. O nome Satanás é uma palavra hebraica, ou Satã, ou Shatan, né? Que significa adversário. Quanto ao seu uso, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o pastor Wagner Gabi, ele sublinha da seguinte maneira, abre aspas na página 83. Esse termo é utilizado pela primeira vez no Antigo Testamento em alusão a um anjo de Jeová em Números 22, 22. Tá? É utilizado também em referência a homens. Tá? Tá aqui em 1 Samuel 29. Relacionado com Satanás, o adversário, o termo aparece mais de 15 vezes no Antigo Testamento, sendo que em Zacarias 3 e 1, o termo Satanás é acrescido da expressão descritiva da sua natureza, para se lhe opor, por isso adversário, né? O termo adversário no Novo Testamento sempre é usado para se referir a Satanás, o adversário de Deus e de Jesus. E aqui tem uma vasta lista de referências a isso, tá? Adversário de Deus, de Jesus e de todo gênero humano. A Bíblia usa também outros nomes para Satanás, ele é chamado de diabo, somente no Novo Testamento. Serpente, Beuzebu, príncipe deste mundo, príncipe da potestade do ar.
ou maligno. São vários nomes, todos adjetivando as suas funções. Aqui na página 84 temos a atividade de Satanás e dos demônios, está bem sublinhada, página 84, página 85. Na página 86, o limite para as ações dos demônios, e o livro que nos explica mais detalhadamente isso, o limite de agir, de ação dos demônios, é o livro de Jó. Os 42 capítulos mostram isso para nós. Ele pediu uma série de coisas para Deus, e todas as coisas que ele fez contra Jó, saúde, morte dos filhos, perda de bens, doença e tal, todas foram permitidas por Deus. Então, deliberadamente, nós entendemos pelo livro que existe um limite na ação dos demônios contra a humanidade, o que faz resultado das ações da humanidade, mas também tem a permissão de Deus. Aqui na página 87 temos o destino de Satanás e dos demônios. Nos evangelhos sinóticos há registros de um constante conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Diante de tal conflito, somos informados também da autoridade de Jesus sobre espíritos malignos, autoridade que é compartilhada com seus discípulos. Em meu nome expulsarão demônios. Jesus determinou isso para nós. Então o chefe dos demônios já foi julgado e receberá sua sentença. Apocalipse 20:10. Isso também quer dizer que todos os seus súditos também estão condenados à derrota final. Serão todos lançados no lago de fogo. Questão para reflexão, página 87 ainda, reflita sobre como conhecer os aspectos ligados à natureza, ação e o destino final de Satanás e dos demônios. Nos ajudam a estar preparados contra as forças do mal. Vamos refletir sobre isso, vamos pensar sobre isso, porque o mal é real. E outra coisa, uma das grandes estratégias do diabo é tentar se comportar ou provar que ele não existe. Estratégia batida, evidente que ele existe, está bem atuante no mundo aí e não dorme, tá? Está agindo 24 horas por dia. Iniciando a unidade 3, página 89, a doutrina do pecado, a doutrina do homem, do pecado e da salvação. Doutrina do homem, antropologia. Doutrina do pecado, a martiologia. Doutrina da salvação, soteriologia. São termos gregos e a gente vai entender mais à frente. Então, nos próximos vídeos, estudaremos em conjunto as doutrinas do homem, do pecado e da salvação. Na antropologia bíblico-teológica, estudamos a relação do homem com Deus, como ser criado em relação com a criação, bem como com o próximo e consigo próprio, né? Em amartiologia, doutrina do pecado, estudaremos como o pecado surgiu. E em soteriologia, estudaremos a questão da doutrina da salvação, como se deu esse processo, como que ele chegou até nós. Página 91, capítulo 1, a doutrina do homem, antropologia. A palavra antropologia deriva de dois termos gregos, antropos, ser humano, humanidade, e logos, estudo, no caso. Então, dentro do nosso estudo, faremos uma distinção entre antropologia científica e antropologia bíblico-teológica. A antropologia bíblico-teológica estuda a relação do homem com Deus, como ser criado, em relação com a criação, com o próximo e com consigo mesmo, né? A antropologia científica tem como objetivo estudar o homem por suas características físicas, sua relação com o seu habitat, suas culturas e crenças, formas de interação social, biológica e, evidentemente, religiosa. Homem é criação de Deus, página 91. Deus é retratado nas suas escrituras como o Deus criador. Criar é sinônimo de expressar propósitos. Então, Deus criou por um propósito. Então, Deus, portanto, é retratado na Bíblia como um ser com propósitos, como sublinha Timothy Munion. O autor ressalta que a doutrina da criação e da antropologia teológica deve se perguntar pelo propósito de Deus na criação. Haja vista que, conhecendo tal propósito, conseguiremos perceber a intrínseca ligação entre o propósito de Deus para a humanidade e o propósito de Deus para com a sua criação global. E Munion, página 92, ele diz o seguinte: há, portanto, uma unidade indissolúvel entre os ensinos da Bíblia a respeito de Deus, a criação do universo e da criação e da natureza da humanidade.
A unidade provém do propósito de Deus na criação, e o propósito de Deus para a sua criação, mais especificamente para a humanidade, é captado na bem conhecida confissão. Qual confissão? O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Eu gosto muito da expressão grega homem, anthropos, que significa nada mais nada menos do que aquele que está olhando para cima.